E a gente segue falando de eleições e de pesquisas eleitorais, porque o Datafolha divulgou mais uma sondagem para a presidência da República. E de acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança do primeiro turno. O petista subiu 2 pontos em relação à pesquisa anterior e agora tem 47% das intenções de voto contra 33% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que se manteve estável. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 7% e Simone Tebet, do MDB, 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, marcou 1%. E Felipe Dávila, do Novo, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Neste levantamento também ficaram com 0% Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, Constituinte Emael, do Partido Democracia Cristã, e Padre Kelmon, do PTB. Brancos, nulos e não sabem somam 6%. Agora, no levantamento espontâneo, Lula também aparece à frente com 42% das intenções de voto contra 31% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes pontuou 4% e Simone Tebet 3%. Outras respostas somam 3%. Ao todo, 18% disseram que votariam em branco, nulo, que não sabem ou que não votariam nos candidatos citados. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% das intenções de voto contra 38% do atual presidente. Ao todo, 9% disseram que votariam em branco, em nulo, que não votariam ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 6.754 eleitores entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Esse levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 04180/2022. Eu já emendo pedindo a análise dos nossos comentaristas. Miguel Daúde, vamos começar contigo. Sua avaliação rapidamente em relação a esses números dessa nova pesquisa. Lula oscilou para cima e Jair Bolsonaro se manteve estável. Bom, Daniel, é um dado, é uma pesquisa, todos nós temos a nossa pesquisa. Eu vejo essas pesquisas nesse momento analisando a média das pesquisas para saber a tendência. E a tendência é exatamente essa que nós percebemos nas pesquisas. O que está acontecendo? Eu acho que os candidatos têm que rever as suas estratégias. Uma coisa é fato, né? A gente não pode negar. O presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo ataque de tudo que é lado, né? Ele vem sendo alvo de uma série de colocações da imprensa, de órgãos, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba gerando, né, uma animosidade, uma condição que o eleitor ele fica aí com restrição. Então, temos aí poucos dias para a eleição, não se trata mais do que fez, do que vai fazer, se trata exatamente dos ataques, e esses ataques estão muito ligados à questão comportamental, sociológica e antropológica, que eu acho que os candidatos precisam conhecer para evitar que nesse período você corra aí um sério risco de ter uma confirmação de dados que não se espera. Cris, segundo esse mesmo levantamento, se a gente for considerar apenas os votos válidos, Lula teria 50% das intenções de voto e Bolsonaro 35%. Sua análise? Olha, esse instituto, ele está tão diferente de todos os outros que têm feito pesquisas nessa eleição especificamente e errou tanto num passado recente que eu prefiro replicar aqui a piadinha que o Fiuza faz sempre quando comenta, dizendo que daqui a pouco Lula chega a 171% dos votos válidos aí. Mas vamos lá, eu puxei rapidamente um histórico aqui dos erros do Datafolha especificamente, que eu acho importante a gente relembrar para o nosso telespectador. Nas últimas eleições, em 2020, o Datafolha apontou na véspera da eleição que Marília Reis seria prefeita do Recife, Marília Reis do PT, e Manuela Dávila do PCdoB seria eleita prefeita de Porto Alegre. Nenhuma das duas venceu e errou com uma margem de erro, uma margem
de erro muito maior do que aquela de 2,2% que eles divulgam normalmente. É o famoso errou e errou feio. Nas eleições de 2018, a gente sempre lembra, não só o Datafolha, como também outros institutos diziam que Bolsonaro perderia para qualquer concorrente no segundo turno, absolutamente qualquer concorrente no segundo turno. Estamos aí com Bolsonaro no poder há 3 anos e meio, quase 4 anos já. Então a gente precisa lembrar desse histórico até para puxar o comentário que hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez. É preciso que os institutos que erram e que erram demais sejam punidos por isso. Pelo menos que haja talvez aquela sugestão que o nosso comentarista também, Roberto Mota, vive fazendo, que haja uma pontuação positiva ou negativa para os institutos conforme seus erros e acertos, porque não é possível, eleição após eleição, a gente ter que engolir goela abaixo esses resultados aí que são falaciosos, que não refletem a realidade. E por que eu digo isso? Porque é inacreditável que o Datafolha dê que Lula está crescendo e crescendo semana após semana, sem que haja um fato novo para esse novo apoio popular ao ex-presidente Lula, sem que ele tenha tido um grande apoio em algum comício, ou um grande apoio de pessoas que efetivamente carregam votos consigo. Não adianta dizer, eu tenho apoio de 9 ex-presidenciáveis, mas espera aí, ex-presidenciáveis que nem pontuavam em pesquisa nenhuma e que tiveram menos de 1% nas eleições, que apoio é esse? Então é muito estranho, realmente, a gente ter que continuar discutindo esse tipo de pesquisa. Eu, pessoalmente, recomendo que os eleitores olhem para o que os seus olhos veem. O que os seus olhos veem não é só povo na rua, não. Isso é importante também, mas é principalmente o desespero de algumas equipes de campanha aí que vem aumentando nos últimos dias, porque isso reflete o que elas sabem nas pesquisas que elas têm e não divulgam e que nós não estamos sabendo.